Demolidor. A Promotoria Anticorrupção denuncia que a diretora da Guarda Civil, Mercedes Gonzalez, intimidou os agentes da UCO para que não investigassem o governo de Pedro Sanches e sua família. Vamos começar. Olá a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares. Demolidor, brutal, o documento da Promotoria Anticorrupção, no qual solicitou ao juiz Pedraz. E assim foi decidido pelo juiz da Audiência Nacional, Santiago Pedraz. A acusação da diretora-geral da Guarda Civil, Mercedes Gonzalez, e do diretor adjunto operacional da corporação, Manuel Llamas. Preste atenção ao que diz esse documento da Promotoria Anticorrupção, porque não denuncia nada. Nada mais, nada menos do que a diretora da Guarda Civil intimidou os agentes da UCO, abrindo investigações internas com o objetivo de intimidá-los para que não investigassem ao governo de Pedro Sanches e à sua família. Demolidor. E muita atenção porque temos o documento da Promotoria Anticorrupção. Vamos compartilhá-la na tela como sempre fazemos. Aliás, se ainda não fizeram isso, lembrem-se de se inscrever no canal Medidas Cautelares. Estamos a um passo dos 140 mil e, como vocês sabem, precisamos chegar aos 150 mil antes de agosto. E vamos revisar, um documento enorme que foi enviado pelo Ministério Público Anticorrupção ao juiz da Audiência Nacional, Santiago Pedraz. E atenção, aqui vocês podem ler para a vara número 5 da Seção de Instrução do Tribunal Central de Instância, as promotoras, declaração dos investigados. E aqui diz que sejam ouvidos em depoimento na qualidade de investigados e para os efeitos do que está disposto no Código Penal. Ao excelentíssimo Tenente-General Manuel Llamas, diretor adjunto operacional da Guarda Civil, e a Mercedes Gonzalez Fernandes, diretora-geral da Guarda Civil, por existirem indícios de responsabilidade dos mesmos nos autos em fatos que, prima facie, sem prejuízo do que resultar da posterior instrução do processo, poderiam apresentar as características de um crime continuado de prevaricação administrativa e um crime contra a administração da justiça. Isso é o que dizem as promotoras, e atenção à argumentação, porque isso é o mais importante. É preciso dizer que, neste extenso documento, são enumeradas e feita uma cronologia das reuniões da própria Mercedes Gonzalez com Leire Dias. Vocês lembram que a Mercedes Gonzalez disse outro dia, muito indignada, no Congresso, no Senado? É que ela só me disse que tomou um chá com ela, não sei o quê. Bom, pois, tudo isso é desmontado pela Procuradoria Anticorrupção e, para mim, é especialmente grave o que dizem sobre a intimidação aos agentes da UCO. Isso me parece gravíssimo. Uma diretora da Guarda Civil intimidando os agentes da UCO que investigavam o governo e o PSOE, através da abertura de investigações, informações reservadas, tudo para que parassem de investigar. E encontramos isso aqui nesta página, na página 33 do documento do Ministério Público, o Ministério Público Anticorrupção. E diz quanto à utilização instrumental de processos disciplinares como mecanismo de pressão sobre os investigadores policiais. Pode configurar o crime de obstrução à justiça do artigo 464.1 do Código Penal. E aqui o Ministério Público Anticorrupção argumenta em um documento que é devastador. Neste caso, se vier a ser comprovado que as chamadas informações reservadas não tinham uma finalidade legitimamente disciplinar e passam a se tornar uma reação constante diante de determinadas decisões investigativas. O poder disciplinar deixa de atuar como instrumento de controle interno para se tornar um verdadeiro meio de intimidação institucional. Isso é gravíssimo. Verdadeiro meio de intimidação institucional. Nesse caso, a intimidação já não deriva exclusivamente de uma manifestação verbal, mas sim do exercício efetivo e reiterado de um poder administrativo, capaz de comprometer a carreira profissional do investigador, afetar sua reputação, limitar suas expectativas de promoção ou gerar um clima permanente de incerteza quanto à sua continuidade profissional. A intimidação, portanto, não se projeta apenas sobre a esfera psicológica do funcionário, mas também sobre interesses profissionais objetivamente relevantes,
cujo prejuízo é capaz de condicionar a liberdade com que se deve conduzir uma investigação penal? Só quero lembrar a vocês que durante o mandato da diretora-geral da Guarda Civil, Mercedes Gonzalez, foram abertas até 3 investigações reservadas contra agentes da UCO por supostos vazamentos. Segundo o Ministério Público Anticorrupção, não houve vazamentos. Era para intimidar os agentes e para que eles não investigassem nem o irmão de Pedro Sanches, nem a esposa, nem o partido, ninguém. Diz o Ministério Público que a eficácia intimidatória não deriva apenas do conteúdo específico de cada processo, mas sim do padrão repetido de uso do poder disciplinar como instrumento de pressão. A repetição de investigações reservadas, especialmente quando coincidem temporalmente com ações relevantes da investigação penal e não tem uma justificativa disciplinar objetiva, gera um clima de incerteza profissional, objetivamente adequado para provocar autocensura, inibição ou modulação no exercício das funções investigativas. Justamente esse efeito desestimulante constitui a manifestação contemporânea da intimidação institucional. Não é preciso ameaça verbal explícita, nem que o funcionário altere sua conduta. Basta que a conduta adotada seja objetivamente capaz de condicionar sua liberdade de atuação, ou para criar um ambiente em que o exercício diligente das funções de polícia judiciária esteja associado a um risco real de represálias disciplinares. Continua este documento do Ministério Público Anticorrupção, a reiterada abertura de investigações reservadas exclusivamente em relação àqueles funcionários que desenvolviam investigações de especial relevância, coincidindo temporalmente com atos processuais particularmente sensíveis e sem uma verdadeira justificativa disciplinar. Pode constituir um indício especialmente significativo de que o objetivo real perseguido não era a apuração de eventuais responsabilidades administrativas, mas sim a geração de um efeito intimidatório destinado a condicionar o desenvolvimento das investigações. Em outras palavras, o processo disciplinar deixaria de ser o objeto de avaliação para se tornar o instrumento utilizado para exercer a intimidação. O uso desviado, nesse caso, do poder disciplinar apresenta ainda uma capacidade coercitiva singular, pois provém justamente de quem ocupa uma posição de superioridade hierárquica sobre o investigador, circunstância que aumenta objetivamente a eficácia intimidatória da atuação realizada. Sob essa perspectiva, o elemento subjetivo exigido pelo art. 464.1 do Código Penal poderia ser inferido de acordo com as regras da prova indiciária a partir de circunstâncias como a reiteração de processos em relação aos mesmos investigadores, a coincidência temporal entre sua instauração e determinadas atuações processuais relevantes, a ausência de fundamento disciplinar suficiente, o arquivamento sistemático dessas atuações ou a inexistência de processos equivalentes em relação a outros funcionários que exerciam funções semelhantes. Em suma, conclui a Promotoria Anticorrupção, os dados constantes no procedimento permitiriam sustentar razoavelmente que pode ter existido o uso reiterado e desviado do poder disciplinar como mecanismo de pressão sobre os policiais responsáveis por uma investigação penal. Pode chegar a integrar a intimidação exigida no artigo 464.1 do Código Penal? Se o objetivo foi condicionar, dificultar ou alterar a liberdade com que eles deveriam desenvolver sua atuação processual. E este é o documento assinado pelos fiscais anticorrupção Elisa Lamelas e Mark Scharfhausen. Deve ser um sobrenome de origem alemã. Pois é um documento devastador. E apesar disso e da acusação contra a diretora-geral da Guarda Civil, contra Mercedes Gonzalez e contra o DAO, o diretor adjunto operacional Manuel Lamas, ambos continuam em seus cargos. Eles se recusam a renunciar, a ir para casa, a sair. Um verdadeiro escândalo. Este é o documento devastador da Promotoria Anticorrupção, denunciando que a diretora da Guarda Civil, Mercedes Gonzalez, abriu processos disciplinares contra os agentes da UCO, com o objetivo de intimidá-los, coagi-los e impedir que investigassem os casos que afetavam o governo de Pedro Sanches, sua família e seu partido.
um documento devastador da Promotoria Anticorrupção, no qual deixa claro que Mercedes Gonzalez mentiu. Em referência às reuniões que teve com a encanadora do PSOE, Leire Giz, e que, além disso, desmonta todos os argumentos. Documento que tem sido apresentado nos últimos dias pelo próprio ministro do Interior, Fernando Grande Marlasca. Sem dúvida, a investigação da trama das cloacas, no âmbito do caso CEP, que está a cargo do juiz Pedraz, há um antes e um depois com essa acusação gravíssima da cúpula da Guarda Civil, da diretora-geral e do DAO, que são os principais responsáveis pela corporação. Um antes e um depois, e sem dúvida, volto a parabenizar o grande trabalho que está sendo realizado pelo Ministério Público Anticorrupção, pelos próprios agentes da UCO e pelo juiz da Audiência Nacional, Santiago Pedraz. É preciso limpar a Espanha da corrupção, é preciso limpar nossas instituições. Infelizmente, também é preciso limpar a Guarda Civil, os chefes políticos impostos pelo governo de Pedro Sánchez, que teriam colaborado na cloaca do Partido Socialista. E essa é a informação, claro, uma informação como tem sido todos os dias, é que todos os dias são informações gravíssimas, informações muito relevantes. E claro, para isso existe o Medidas Cautelares, para que vocês tenham sempre a melhor informação, sempre com documentos oficiais, fontes oficiais. Todas essas informações que vocês não vão encontrar em nenhum outro canal do YouTube, nem em nenhum outro meio de comunicação. Para isso existe o Medidas Cautelares. Até aqui, esta edição do Medidas Cautelares. Espero que tenham gostado do vídeo e, se sim, deixem seus comentários. Vocês já sabem que eu adoro ler suas mensagens de incentivo. Muito obrigado, de verdade. Vocês podem se tornar sócios escolhidos por menos de 3 euros mensais ou supremos por menos de 7 euros mensais. Vocês também podem fazer contribuições via Bizum, no número 627556370. 627556370. O mais importante, como sempre digo, é que essa informação chegue a todo mundo, porque a informação é poder. Até breve!